Chegando para esse dia 3 das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E, bom, depois da vinheta, a gente vai falar sobre a eliminação de Portugal e por que que a Espanha quis mais chegar às quartas de final. E também vamos falar como que a Bélgica, vencendo por 4-1 os Estados Unidos, mandou um recado para a FIFA e para o Donald Trump. É depois da vinheta. Vamos então fazer imediatamente o M de Mikel Merino. Sim, ele foi o herói da Espanha. Aqui está o resumo do jogo. Para dizer que aos 45 do segundo tempo, ele mesmo, camisa 6, lá no AT&T Stadium, fez 1-0 da Espanha e eliminou Portugal. E bom, vamos falar então que no geral o jogo foi bem mais ou menos, tá? Talvez era o jogo mais esperado, né, dessa fase de oitavas de final, e foi o jogo mais chato até aqui. Em resumo, Portugal se defendeu muito bem, teve algumas escapadas, né, chances reais de abrir o placar. Só que, cara, eu não sei se eu quero falar do jogo em que a seleção portuguesa foi eliminada. Eu quero ampliar esse debate. Eu quero falar da Copa do Mundo que a seleção portuguesa entregou ao seu torcedor, ao mundo do futebol e também ao seu maior astro, Cristiano Ronaldo. E assim, a provável última Copa do CR7, né, terminou em um jogo em que ele foi pouco acionado mais uma vez, né? Em que o meio-campo de Portugal, que é formado por grandes estrelas do futebol mundial, não funcionou mais uma vez, né? Que ao invés dos meias, esses badalados, né, os laterais foram os destaques mais uma vez, né? O João Cancelo e o Nuno Mendes. E o Diogo Costa, o goleiro de Portugal, ele teve que salvar a pátria mais de uma vez e mais uma vez. E por aí, cara, a gente podia passar o resto do vídeo discutindo. Mas vamos falar a verdade aqui, rapidão. Vou até me ajeitar na cadeira. A campanha de Portugal na Copa do Mundo foi ridícula, cara. Foi ridícula, cara. E ainda antes, tá? Se a gente quiser de novo ampliar um pouco, a gente pode incluir as duas vitórias por 2-1 absurdas em amistosos pré-copa. Contra o Chile, que teve um jogador expulso de cada lado, e ainda contra a Nigéria, que são duas seleções que nem na Copa estão. Né? Então, assim, na estreia do Mundial, a gente ainda teve um empate com a República Democrática do Congo por 1-1, jogando muito abaixo do que se esperava. Aí tudo bem, teve a goleada contra o Uzbequistão, né? Que se a gente substituísse os jogadores por cones, os cones iriam ganhar a partida do Uzbequistão também, né? E assim, e mais um empate, dessa vez com a Colômbia em 0-0, em que a seleção sul-americana foi melhor nos 90 minutos, né? E literalmente por um detalhe não venceu a partida, né? Que tinha assim, o dedão do cara tava na frente lá na linha do impedimento. Bom, nos mata-matas a gente teve essa agonia toda para vencer a Croácia por 2-1, né? De virada, né? Com o gol dos croatas anulado pelo VAR, assim, no último segundo do jogo. E, bom, e aí teve a derrota, então, dessa segunda-feira, dia 6, para a Espanha. Ou seja, cara, é uma campanha patética, né? Assim, foram 2 empates, uma vitória do Uzbequistão, que não conta para nada. A gente ainda teve a vitória contra a Croácia e a derrota para a Espanha. Quer dizer, é uma seleção portuguesa, né, que além do Cristiano Ronaldo, o atacante, né, o centroavante, cara, tem o Nuno Mendes, o lateral esquerdo, tem o Bruno Fernandes, que é o meia atacante, tem o Bernardo Silva, né, que é o meia, o Vitinha, que é volante, campeão da Champions aí, o João Neves, muito bom jogador, por sinal, Rubem Dias, o zagueiro, né, que talvez, além do goleiro e do lateral esquerdo, é um dos postos que se salvou dessa barca. Então, assim, cara, que fiasco, cara. Que fiasco, cara. Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, todo mundo muito abaixo, cara. Ninguém entregou nada nessa Copa do Mundo. Cara, enfim, esse time de Portugal devia estar tá jogando mais. E não jogou. Não jogou, veio a não jogar nessa Copa do Mundo, impressionante. Aliás, para te dizer que nem que parece assim a sensação que dá é que nem tentou jogar, né? Assim, só nesse jogo contra a Espanha não deu um chute a gol no segundo tempo, cara. Um chute a gol. E ainda assim, no total do jogo, fez o triplo de faltas
do que o número de chutes no alvo. Né? Teve 3 chutes no alvo contra 9 faltas no jogo. Quer dizer, um time que tem todos esses meios de qualidade, né? Que não são aqueles volantes brucutu, que a gente diz assim, volante de pegada. Não, não, os caras sabem jogar bola. Assim, na Copa do Mundo, então, Portugal se despede com pouco futebol apresentado, né? Poucas coisas para se aproveitar do trabalho do Roberto Martins. E, de novo, a despedida do maior craque da seleção portuguesa, o Cristiano Ronaldo, né? Que saiu super emocionado de campo. Virando o fio, agora sim, né? Feito o desabafo, a gente pode virar a chave e falar um pouco dessa vitória espanhola pelo placar mínimo. Tudo bem, foi um jogo difícil, foi um jogo pegado. E assim, se por um lado Portugal não criou ou atacou muito, a Espanha atacou muito bem e sofreu poucos riscos defensivos, na verdade, né? Já no primeiro tempo, a seleção espanhola então assumiu a sua principal postura ofensiva, né? Sua tradicional, melhor dizendo, postura ofensiva, de propor o jogo, né? De controle de bola, o tic-tac, né? E assim foi construindo lentamente o volume ofensivo, né? Só que o gol não saiu. Não saiu nos primeiros 45 minutos e nem nos últimos 45 minutos, né? O Toco e Me Voy da Espanha, e cá entre nós, tá? Eu tava louco para usar essa expressão, Toco e Me Voy. Bom, o Toco e Me Voy da Espanha deixou o jogo um pouco chato, assim, na real. Então, chutes para fora, chances criadas, né? Mas nada muito concreto, nada muito. Era muito toque da bola e vai, e vai. Assim, então, só que até os 39, 40 minutos do segundo tempo, né? Quando entrou o herói espanhol do jogo. O Mikel Merino, meio atacante, né? Já no primeiro lance assim, dele, ele causou tanta confusão, tá? Que ele chegou a levar uma dura, cara. Chegou uma entrada dura ali do Bernardo Silva. E o Bernardo Silva, aliás, voltando ali para falar de Portugal rapidamente, o Bernardo Silva estava todo irritado no fim do jogo, chegou a brigar com o Rodri, né? Que era colega dele no Manchester City até dias atrás. Então, cara, Portugal perdeu a cabeça realmente no fim do jogo também. Mas enfim, o Mikel Merino, meio atacante da Espanha, camisa 6, ele fez só uma jogada na partida inteira, cara. Né? Ele sofre uma falta na intermediária ofensiva da Espanha ali. Ele cobra rápido e ele começa a correr em linha reta. É muito bizarro. Ele começa a correr em linha reta. Se for assistir o lance, ele começa a correr em linha reta. E aí, depois de uma tabela simples ali entre o Rodri, que foi o melhor em campo, aliás, e o Fabián Ruiz, o outro meia da Espanha, cara, o Ferran Torres ainda toca na bola só para encontrar o Mikel Merino dentro da área, né? Ali, cara, pelo meio de toda a linha defensiva de Portugal, sozinho. Aí ele entra, faz o gol e decreta a vitória espanhola no derby, né, da Península Ibérica, aos 45 minutos e 7 segundos de jogo. Só para, né, de segundo tempo, né? Só para a gente não dizer que foi dentro do tempo regulamentar, foi aos 7 segundos do tempo de acréscimo. Bom, uma derrota portuguesa, com certeza, e uma vitória espanhola que coloca a Espanha, então, no caminho da Bélgica, né, nas quartas de final. Bom, tá aqui os próximos jogos para confirmar o que eu estava dizendo. Portugal eliminado e a Bélgica e a Espanha se enfrentam então na sexta-feira, no dia 10, às 4 horas da tarde no horário de Brasília, no SoFi Stadium em Los Angeles. Bom, o que eu vou dizer mais, né? Famosa goleada por 1-0, mas de fato a Espanha foi melhor e quis mais que Portugal essa classificação. Bom, trocando a chave então, não merecia 4-1, tá? Mas meio que merecia, né? Bom, lá no Lumen Field, em Seattle, na casa do meu amado Seattle Seahawks, os Estados Unidos perdeu então por 4-1 para a Bélgica. Tá aqui o resumo do jogo para a gente falar então que o Charles de Ketelaere fez 2 gols, foi o melhor em campo, tranquilamente. O Tillman ainda descontou para os Estados Unidos, mas olha, o goleiro dos Estados Unidos também deu uma entregada, a gente vai falar disso. Mas o Romelu Lukaku ainda, junto com o Hans Vanaken, fizeram os gols então da Bélgica e a goleada foi feita por 4-1. E falando sobre os Estados Unidos, cara, muita entrega, muita luta, muita vontade e pouca qualidade, né?
Assim foi os Estados Unidos contra a Bélgica, né? Nessa segunda-feira ali em Seattle. E assim tem sido, né? Com algumas das seleções de menor tradição dessa Copa do Mundo, né? São seleções que são famosas, são conhecidas, mas têm menor tradição no futebol, né? Assim, na fase anterior, né, no 16 avos de final, aconteceu isso com Gana, com Cabo Verde, né? Histórica campanha de Cabo Verde. Austrália e Argélia, né? Não que o Egito e a Suíça, que eliminaram esses dois, sejam gigantes também, né? Mas aconteceu isso também. Senegal, Equador, Suécia, Costa do Marfim, Japão, né? E agora nas oitavas aconteceu com o Canadá, com o Paraguai, com o México. E bom, chegou a vez dos Estados Unidos, né? A verdade é que esse foi o pior jogo da seleção estadunidense, para não chamar de norte-americana, né? E assim, porque além da falha bizarra, né, do Matt Freeze ali no terceiro gol da Bélgica, cara, o Pochettino, né, o técnico dos Estados Unidos, repetiu uma formação que já não tinha dado certo contra a Turquia, que tomou a virada lá por 3-2 e na última rodada da fase de grupos, né? E só venceu a Bósnia por conta da qualidade do adversário, né? A Bósnia perdeu para os Estados Unidos muito mais do que os Estados Unidos venceu a Bósnia. Então, assim, no geral, cara, a nota dos Estados Unidos, se eu tivesse que dar uma nota para essa participação dos Estados Unidos na Copa, seria um sonoro e, assim, redondinho 5. É uma nota 5. Bem na média. Não mais nem menos que a média. O time fracassou na hora H e muitas vezes foi a torcida que empurrou, né, o time para frente. Só que o trabalho do treinador, ele precisa ser destacado também. Então, nota 5. Teve pontos altos, pontos baixos. Bem na média. O Maurício Pochettino, cara, transformou um time comum, e é por isso o destaque. Era um time comum que girava em torno do Pulisic, né? Meio atacante, por vezes atacante ali, dos Estados Unidos, e consagrou alguns nomes nessa Copa do Mundo. O Tim Ream, o zagueiro dos Estados Unidos, fez uma boa Copa. Malik Tillman, cara, disparado o melhor do time. Disparado o melhor do time. Foi melhor que o Pulisic por muitas vezes, né? E o Folarin Balogun, né? O atacante dos Estados Unidos. E sim, aqui eu vou justificar o que eu disse antes, tá? Afinal, a bola não entra por acaso, né? Então, assim, não merecia 4-1. Não merecia levar uma goleada de 4-1. O time produziu para fazer pelo menos 2, 3 gols na Bélgica e até dificultar um pouco, tá, a vida dos europeus nessa partida. Só que foi incompetente, faltou qualidade e por isso não fez. Beleza. Mas meio que merecia esse 4-1, né? Porque por conta de toda a polêmica envolvendo o Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, a FIFA e a escalação ou não do Balogun, né? Os 4 gols da Bélgica aqui nesse jogo, tá? Eles não foram somente da Bélgica. Essa é a minha teoria. Esses gols foram gols do futebol mundial e de toda a comunidade do futebol. Que honestamente, cara, deram um recado bem simples. Então, o recado é o seguinte, tá? A gente perde, a gente ganha dentro do campo. Pro Donald Trump entender, we win and we lose inside the pitch, inside the field. Certo? A gente ganha dentro do campo. Honestamente, cara, eu fico muito triste. Porque eu tava gostando de ver essa seleção americana jogar. Eu tenho parentes e amigos nos Estados Unidos, né? Quem me conhece sabe. Mas os Estados Unidos estão eliminados da Copa do Mundo também. Porque, de novo, a bola não entra por acaso. Já dizia o outro lá. Né? Não adianta ligar, não adianta telefonar. Não adianta querer ganhar por fora. A gente ganha, a gente perde dentro do campo. E esse é o recado do futebol mundial, de toda a comunidade representada nessa goleada por 4-1 da Bélgica sobre os Estados Unidos. Tá bom? A gente ganha, a gente perde dentro do campo. Bom, falando da Bélgica, para a gente já encaminhar o encerramento do vídeo, o Rudi Garcia, o técnico da Bélgica, apostou no De Ketelaere, o atacante, no Trossard pela meia direita e pelo Luque Bacchio na meia esquerda para começar o jogo, né? Entre os 11 iniciais ali, com o Tielemans, o meia, articulando, né, e organizando tudo. Então, esses 3 nomes, De Ketelaere, Trossard e Luque Bacchio, deram um ataque mais veloz, né, e uma formação um pouco mais fluida para a Bélgica, né? Eles corriam muito, se mexiam muito nesse ataque.
E isso funcionou muito bem, né? Porque, assim, no primeiro tempo, a seleção belga teve linhas altas de marcação desde o início da partida, coisa que não vinha acontecendo, e sufocou os Estados Unidos, né? Contou com uma bobeira máxima para abrir o placar, e se a gente for honesto aqui, não teve nenhuma dificuldade, na verdade, para ampliar e ainda aplicar essa goleada por 4-1, né? Aliás, cara, a Bélgica tinha feito só uns 20 minutos bons, assim, na Copa do Mundo até aqui, né? Aqueles dos 40 aos 45 ali do segundo tempo contra a Gana, desculpa, contra a Senegal, né? E também, né? E também fez essa toda essa partida assim contra Senegal num nível bem abaixo, né? Num nível bem abaixo. E aqui eu peço perdão pelo meu erro, né? Não foi contra a Gana, foi contra Senegal. Anotei errado. Bom, fez um belíssimo jogo, né? Contra os Estados Unidos hoje, porque, bom, era melhor que o seu adversário, né? Era melhor que o seu adversário. Então, assim, fez aqueles 4, 5 minutos bons contra Senegal e depois o segundo tempo, né, da prorrogação contra Senegal também. E hoje, cara, foi o melhor jogo da Bélgica. Foi o pior jogo dos Estados Unidos, mas foi o melhor jogo da Bélgica aqui. E vale destacar, então, que se a gente dividir o jogo em 4 partes, né, 2 tempos, né, primeiro e segundo tempo, e também cada tempo dividido em antes e depois da pausa para hidratação, a gente teve gols da Bélgica em cada uma dessas 4 partes, né? Então foi aos 8 minutos, depois aos 32 do primeiro tempo, aos 11 minutos do segundo tempo e aos 47, né, já nos acréscimos da segunda etapa. Então, assim, a gente vai pensar, em outras palavras, assim, a seleção belga, cara, foi uma constante ameaça para os Estados Unidos no jogo inteiro, né? E assim fez uma partida bem homogênea, né? Não falhou defensivamente e também não arriscou demais, não se lançou totalmente ao ataque. E isso, cara, se deve muito à presença do Hans Vanaken, o volante meia da Bélgica, que foi o melhor do time, né? Preenchedor do meio-campo e ainda autor de um gol e uma assistência no jogo, né? E também a ausência do De Bruyne, um meio atacante que começou no banco e por lá ficou uns 90 minutos, né? O De Bruyne que ele já tá com uma idade mais avançada, né? Então ele já não faz aquele papel de meio campista completo que nem ele fazia nos tempos de Manchester City lá e talvez na Copa de 2018, 2022. Né? Então foi pela primeira vez na Copa do Mundo, né? A Bélgica foi um time organizado em campo, sem buracos, né? Sem dar aquela sensação de cobertor curto, né? De, pô, a gente é melhor que o nosso adversário, mas a gente não vai conseguir fazer gol. Que nem foi contra o Irã, por exemplo, lá na fase de grupos, né? Então, assim, classificação garantida e um jogo muito bom da Bélgica, um jogo muito consistente da seleção belga. E bom, os próximos jogos aqui, para a gente encerrar, os Estados Unidos está eliminado e a Bélgica, né, que quis mais que os Estados Unidos e ganhou na bola, ganhou no campo, né, como eu tinha dito, vence, né, enfrenta, na verdade, a Espanha de novo na sexta-feira, dia 7. Aliás, sexta-feira, dia 10, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, lá no SoFi Stadium, em Los Angeles. Né? Enfrenta a Espanha, que por sua vez também quis mais que Portugal. Então, nesses jogos do terceiro dia, nesses jogos da segunda-feira, dia 6 de julho, venceu quem queria mais, quem mereceu mais. Beleza? Bom, meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E ainda hoje, no dia 7 de julho, quando eu estou gravando e postando esse vídeo, eu pretendo também fazer o vídeo sobre os últimos jogos, né, dessas oitavas de final e também trazer o chaveamento, né? Então, vamos falar de Argentina e Egito e também de Suíça e Colômbia. Ainda hoje no dia 7, pretendo fazer esse vídeo um pouco mais tarde, mas deve sair ainda hoje. Beleza? Bom, te vejo na próxima resenha. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like, te inscrever aqui no canal. E, bom, seguimos a Copa do Mundo. Valeu!